gente está agora no segundo encontro do E Agora. Agora a gente vai tratar um pouquinho a respeito dos hospitais, dos planos de saúde e como que vão ficar essas situações jurídicas agora no Covid-19. Acho que antes de mais nada é legal apresentar, então eu sou o Jorge, eu estou no meu quinto semestre, no meu terceiro ano de graduação de Direito na FGV, e a gente está aqui com o Luiz hoje. Olá, tudo bem, gente? Luiz Fernando, sócio da Almeida Guilherme, pós-doutor em Direito, diretor do Disruptive Law, e junto com o Jorge, esse projeto é extremamente inovador, porque a gente tem um bate-papo muito rápido sobre determinados assuntos que eu acho que é do interesse geral, trazer como as pessoas elas podem procurar os seus direitos nesse estado emergencial de pandemia por conta do Covid-19. É importante também ressaltar os três principais sintomas do Covid-19 de acordo com o Ministério da Saúde. O primeiro deles é a tosse, o segundo é a febre e o terceiro é a dificuldade de respirar. Eu queria começar perguntando para você, Luiz, como que fica essa situação dos planos de saúde, quais são os direitos que eles têm e como que fica a questão dos hospitais públicos também? Acho que a gente pode dividir entre desses dois âmbitos de privado e público também. Não, perfeito, a responsabilidade realmente ela se difere. Em relação aos privados, Jorge, os hospitais e os planos de saúde, eles têm uma responsabilidade civil objetiva em hospitalizar aqueles que necessitam. Então, assim, nós sabemos que o Estado hoje em dia é um Estado emergencial. A responsabilidade civil, ou seja, o direito a indenizar, a interpretação de responsabilidade civil em muitos outros negócios jurídicos vão ser interpretações distintas, porém, ao meu ver, a questão dos planos de saúde dos hospitais, nessa hora de pandemia, vão ingressar aí no parágrafo único 927 e no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil é objetiva por força, inclusive, da teoria do risco. Então, assim, se o hospital privado e o plano de saúde, o qual as pessoas pagam em dia, não tiverem condição de atender, elas serão responsabilizadas pelas mortes, sim, por conta da teoria do risco. Perfeito. Então, basicamente, se eu contraio essa doença, eu preciso ir para algum hospital, o plano de saúde ele não pode negar essa condição minha. Não pode negar, inclusive bastante interessante. Você utilizou um termo bastante interessante, que é a questão de contrair. Por conta do coronavírus, por conta de tudo que a gente vê na televisão hoje em dia, as pessoas estão tendo um certo pânico. Então muitas pessoas elas acham que elas estão com o vírus, elas correm ao hospital e infelizmente lá elas contraem. A responsabilidade também é do hospital e do plano de saúde, a responsabilidade é solidária. Como que fica então a condição dos hospitais públicos nessa situação? Eles também têm responsabilidade? Também bastante interessante. A questão dos hospitais públicos coordenados pelo SUS, né? Vejam, a responsabilidade, a gente está debatendo muito isso, eu vejo na televisão todo dia. A questão, no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, a gente tem um ministro da Saúde que ele emite normas, resoluções normativas de como devem atender. Só que os hospitais públicos, inclusive os hospitais privados que têm contratos com o SUS para atendimento, eles são geridos pelos entes públicos distrital, ou seja, Distrito Federal, estados e municípios. Então a responsabilidade aí a gente tem que vislumbrar de que ente público que já começa por aí. Mas a responsabilidade, e o SUS tem também um aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, que é bastante interessante de vislumbrar qual que é o hospital mais próximo da pessoa, ok? Mas a responsabilidade sim, é objetiva também, é o 37 parágrafo 6º da Constituição. Ao meu ver, existe a questão da teoria do risco também, porque os estados, os municípios, a União e o Distrito Federal, eles têm que se aprimorar, liberar dinheiro para a saúde nesse momento tão difícil, até porque
Não tem um porquê existir o Estado se não for para estruturar aquelas cláusulas pétreas que estão dispostas no parágrafo 5º da Constituição Federal, que nada mais é do que o direito à vida. Então, assim, se o Estado não resguardar o direito à vida agora, qual que é o papel do Estado? E qual que vai ser o papel do Estado após o coronavírus? Essa também é uma pergunta que a gente se faz. Então, o e agora, eu acho... E agora? E agora a população tem sim que obrigar, fazer esse papel junto ao Congresso Nacional, junto ao político que ela votou, para que todos possam ter o direito à vida e à saúde, que são direitos fundamentais estatuídos na Constituição, inclusive como cláusulas pétreas constitucionais. E nada tem a ver com a questão econômica agora é uma questão de saúde, de vida e assim por diante. É uma questão de pública, né? Outra pergunta, Luiz, que muitas pessoas vão se fazer nesse momento é que é claro que elas têm direito pelo plano de saúde, mas o que acontece se elas forem num hospital privado e o plano de saúde se negar a fazer o atendimento a elas devido? Elas podem ingressar com uma ação? Qual é o procedimento mais adequado? Essa pergunta é excelente também. Por mais que os tribunais de justiça todos já têm resolução, todas essas resoluções advieram do CNJ, os tribunais de justiça suspenderam não somente os prazos, mas suspenderam os processos. Porém, eles não podem se recusar às liminares. Então, todos os tribunais de justiça é matéria dos tribunais de cada estado, então cabe o ingresso de liminares na justiça, ok? Para o pronto atendimento. Inclusive, se não houver a decisão, qualquer dano, o plano também responde. O ministro do STF, o Luiz Barroso, ele decidiu que as campanhas feitas pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, elas são inconstitucionais e elas devem todas serem apagadas imediatamente das redes sociais, justamente por fazer um desfavor para a saúde pública, aquelas campanhas que ele tem feito para que as pessoas saiam das suas casas e que possam voltar para as ruas normalmente, acho que pensando um pouco mais na questão econômica do que na questão de saúde social como um todo. Eu acho assim, a questão no presente momento, antes mesmo da própria economia, o Estado ele serve para resguardar a vida do cidadão. O Estado ele tem várias formas de se capitalizar, inclusive emitindo dívida pública. Então, é papel do Estado agora, primeiro, assegurar aos seus cidadãos o direito à vida e o direito à saúde. Né? Se o Estado não consegue assegurar o que é uma cláusula pétrea, que é um direito fundamental para as pessoas, o que é um princípio da ordem constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, o primeiro e terceiro da Constituição, o que dirá da própria economia? Então, assim, acho importante agora as pessoas se cuidarem de si para cuidar de todos. Essa é a principal questão que a gente se coloca aí. Sem dúvida, acho que a questão da saúde com a economia, eles vêm, são dois tópicos que vêm muito juntos nessa condição de crise da pandemia, mas acho que em primeiro lugar a gente tem que priorizar, sem dúvida nenhuma, especialmente o Estado, tem que priorizar a questão da saúde. Bom, então esse foi o vídeo com relação aos hospitais e planos de saúde. Mais uma vez a gente agradece a presença do pessoal e, por favor, fiquem em suas casas.